Nessa aula eu quero que você pegue aí caneta e um caderno, pois nós vamos aprender a fazer o dimensionamento, o cálculo para dimensionar a espessura do cabo solar, o cabo fotovoltaico que liga entre o painel e o inversor de tensão. Isso mesmo, nós vamos fazer uma aula bem prática, mostrando aí de forma simplificada para você entender de forma definitiva como fazer esse cálculo. Legal? Mas antes da gente ir para a aula agora, nós vamos fazer aqui na minha mesa aqui, eu quero falar com você, instalador, você que sobe no telhado para fixar painéis, para prender painel, e que presta serviço para alguma outra empresa aí e ganha uma diária. Você já parou para pensar que você pode ser o empreendedor e não mais ganhar a diária, mas ganhar aí um bom lucro, tendo o seu próprio cliente, você operando dentro desse mercado aí como um empreendedor solar? Sim, depois que você assistir essa aula, eu vou deixar na descrição aí o link do curso Empreendedor Solar, que vai te ensinar todo o processo de como que você entra para esse mercado, de como que você inicia a sua empresa de forma segura, tá? Já formamos mais de 33 mil alunos aí, e milhares deles estão hoje atuando como empreendedores aí pelo Brasil afora. Então, assiste a aula e vai aí na descrição e clica no link aí. Olha, tô aqui já, caneta e essa folha branca aqui. Eu acho que vocês estão com a imagem bacana. Vamos desenhar o nosso sistema. Vamos supor que eu tenha 4 módulos de 260 watts. Vamos começar a desenhar o nosso sistema, 4 módulozinhos aqui, vou desenhar aqui para simbolizar. Então eu tenho 4 vezes, certo? Vou tentar botar uma letra bem bonita. E cada painel, cada módulo, eu vou ter, vamos lá, 31 volts e 8 amperes, beleza? Então eu tenho essa configuração. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar saber do meu circuito qual é a tensão, U, já tenho 31, né? Vamos ligá-los aqui em paralelo para um sistema off-grid. Se fosse on-grid, certamente iríamos ligar em série. Então o cálculo é o mesmo para série e paralelo, a ligação. Em série, em paralelo, teríamos os 31 e multiplicaríamos por 4 amperes, que seria 32. 4 vezes 8, 32 amperes. Então nós temos a tensão, 31 volts. Vocês estão com a visão legal? Tem, né? A minha corrente, então, desses 4 painéis em paralelo seria 32 amperes. Eu também vou precisar da distância. Vamos botar L como distância, né? Vou botar aqui distância. Dá pra ver? Tá com a visão legal? Deixa eu ver se precisa aproximar mais. Não, né? Tá ótima a visão de vocês aí. Então a distância, supondo que eu tenho 12 metros do painel até o meu string box, o meu controlador de carga, o meu disjuntor. Eu vou precisar também saber a seção em milímetro quadrado do cabo. Vamos tentar para esse circuito aqui, 4 painéis de 260, vamos tentar 6 milímetros quadrados, tá? Se não servir, nós vamos ter que aumentar. E eu preciso da resistência do meu circuito, que eu não sei ainda. Eu tenho que fazer um cálculo aqui para saber qual é a resistência desse cabo de 6 milímetros para a distância de 12 metros. Então nós vamos fazer aqui uma formulazinha. Beleza? Vamos lá então entender pela NBR 5410. É tolerável uma perda de 3 a 4%, certo? Todo circuito sempre haverá perdas, sempre vai ter a queda de tensão. A tensão que você injeta numa ponta do cabo, quando for lá na frente, dependendo do tamanho, vai ter uma queda. Tá? Então é tolerável, é aceitável 3 a 4% para sistema monofásico, que é o mesmo que nós vamos usar para um sistema onde temos um cabo positivo e o outro negativo, certo? Então vamos calcular essa tolerância aqui, 31 volts, vamos botar 4%, vamos considerar 4%.
4% de 31 volts seria igual a 1,24 volts. Tá dando para ver? Vamos botar aqui de novo com uma letra mais bonita. Então, 31 volts, 4% disso seria 1,24 volts. Então, de acordo com a NBR, eu posso ter no máximo uma queda de 1,24 volts, tá? Então eu vou ter, desses 31 volts, eu vou ter 29,76 volts que vai me sobrar. Isso é, segundo a NBR, o aceitável, o tolerável, ok? E como que eu vou saber a queda de tensão em um determinado circuito? Nós vamos ter que aplicar lei de Ohm, U-R-I. Lembra? Aí, quem está fazendo o curso comigo, eu ensino eletricidade básica e você precisa conhecer. Quem se propõe a trabalhar com energia solar, ele tem que, no mínimo, conhecer eletricidade básica. Mesmo que ele não seja um eletricista, um eletrotécnico, no mínimo, precisa-se conhecer eletricidade básica. Por isso, lá no curso eu coloco isso, para justamente você saber fazer os cálculos para dimensionar o seu sistema. Não é legal fazer de orelhada, fazer porque alguém disse que é o cabo que eu tenho que usar porque eu tenho tantos painéis. E vocês daqui a pouco vão entender que não é bem assim. Legal? Então nós vamos saber como é que eu descubro aqui a tensão U. É só multiplicar R vezes I. Então eu vou multiplicar a minha resistência, que eu ainda não sei, vezes 32 ampere. E aí eu vou descobrir qual é a minha tensão. U é igual a R vezes I. Só que eu ainda não sei R, então nós vamos ter que usar uma fórmula aqui. Legal? Eu estou vendo, estou no monitor para ver se está enquadrando bem. Então nós temos que descobrir agora qual é a resistência. E aí temos uma fórmula. A resistência, tá? R é igual a P. O que é P? P é a resistividade do cobre. A resistividade do cobre vezes a minha distância multiplicado por 2. Por que eu tenho que multiplicar a minha distância por 2? Porque eu tenho dois cabos, um indo e outro voltando, positivo e negativo. Por isso que tem que ser o cálculo para monofásico. Tá? Trifásico já iria entrar uma fórmula diferente. Sobre, né, seção em milímetro quadrado do cabo. Ok? Então, para mim, vamos lá. Qual é a resistividade do cobre? É de 0. Deixa eu botar aqui no cantinho. Resistividade do cobre. Vamos lá, cobre. Minha letra tá feia, mas dá para entender. 0,017 ohms. Certo? Essa é a resistividade do cobre. Você vai anotando aí no papel para você aprender. Então, nós vamos ter que descobrir R. Então, qual é a distância? Qual é a resistividade? 0,017 vezes L, que é a distância, 12 vezes 2, que o cabo vai e volta, positivo e negativo. Então, eu tenho 24 metros sobre seção em milímetro que eu estou usando, 6 milímetros. Eu vou fazer um teste com 6 milímetros. Legal? E aí eu vou fazer esse cálculo. Vou lá, R 0,017 vezes 24 vai me dar um valor de 0,408 ohms. Certo? Por 6, então R é igual... A minha resistência aqui, então, vai ser igual a 0,068, ou seja, descobri a minha resistência. A minha resistência, tá? Deixa eu tentar botar aqui numa visão possível, é 0,408 ohms dividido por 6. Então vai ser 0,068, tá? Eu já tenho os cálculos aqui prontos, já fiz isso, usei calculadora, lógico, não tenho por que esconder isso. Então já descobri aqui a minha resistência. 0,068. E aí ficou fácil. Agora é só eu dividir, é só eu multiplicar a resistência do cabo 6 milímetros com 12 metros, que no caso 24, 0,06 vezes 36, que vai me dar um resultado de 2,176 volts. Ou seja, a minha queda de tensão
é de 2,176, que é muito acima de 1,24. Então, cabo de 6 milímetros quadrados não vai servir para essa configuração a essa distância. Por isso, por exemplo, em algum outro lugar, esse cabo serviu. Por quê? Porque a distância era só de 5 metros do painel até o controlador de carga. Aí para o teu vizinho serviu, mas para você não vai servir. Em alguns casos é até maior a distância, chega a 20 metros, certo? Então você não pode nunca se basear no que o fulano falou para você. Ah, o fulano tem a mesma configuração, 4 painéis e tal. Ele usou um cabo de 6 milímetros, então vai servir para mim. Não vai servir, tá vendo aí? Não serviu. Então nós vamos aumentar essa seção para 8 milímetros. Vamos ver se vai prestar. Então vamos ter que usar a mesma fórmula aqui, tá? Então vamos lá, R, deixa eu botar para cá, R é igual a resistividade do cobre 0,017 vezes 24, né, que eu multipliquei por 2, vezes 8. Aí o resultado disso aqui, vou adiantar logo para a gente ganhar tempo, é igual a resistência é igual a 0,051 ohms. Automaticamente eu vou dividir isso pela minha corrente, 32 ampere. E eu vou ter aqui então um resultado de queda de tensão que vai ser igual a 1,632 volts, certo? Então, olha, 1,6 volts. E qual é lá? 1,24. Observe que eu ainda estou um pouco acima. Então, aqui ficaria mais ou menos 4,5%. Eu ainda estou 0,5% acima do que é de acordo com a NBR, né, de 4%. Eu estou aqui, olha, 1,24, que é o tolerável, eu estou a 1,26. Se eu quisesse, eu poderia aumentar mais um pouquinho, botar aí um cabo maior, mas isso aqui é aceitável, 0,5%. Então, para essa configuração aqui, eu teria que usar um cabo de 8 milímetros. Mesmo assim, eu estaria um pouco acima do que a NBR considera tolerável. Eu estaria um pouquinho acima dos 4%, mas eu acredito que isso, se você fizer isso, alcançar isso aqui, você está dentro aí das perdas bem aceitável. As suas perdas não vai ser muito grande. Entendeu, pessoal? Segue novamente aí o vídeo. Eu sei que ficou talvez de repente um pouco confuso, mas vai fazendo aí no seu... Pega um papel em branco e vai acompanhando aí e joga de acordo com a configuração. Você tem 6 painéis, então vai fazer o cálculo aqui, se for em série em paralelo. Faça e você vai descobrir. Beleza, gente? Então, olha, entenda o porquê que é interessante você conhecer cada detalhe. Entender a eletricidade básica, por que eu insisto na teoria, para você descobrir na prática exatamente o que você precisa, o que o seu sistema deve funcionar, e nunca siga aquilo que alguém falou. Ah, eu conversei aqui pelo Zap com o meu irmão, o meu amigo tem essa configuração e para ele lá funciona muito bem, porque as configurações aqui do sistema é outra, a distância é diferente, então você tem que levar em consideração tudo isso. O cabo que você vai usar vai ser de acordo com a distância e a configuração dos painéis, tá? A quantidade, a tensão do circuito, a amperagem principalmente, e através dessa fórmula aqui você consegue descobrir a resistência baseado na seção em milímetro quadrado do cabo com a distância dele. Beleza, gente?